Não tenha filhos se você é uma pessoa cheia de BO. Gente, eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão, né, de quantas mulheres estarão solteiras e sem filhos até 2030, mas eu preciso ressaltar para vocês que pessoas que estão, assim, literalmente estragadas, pessoas que têm muitos BOs emocionais, que têm traumas não resolvidos, que não se curaram, esse tipo de pessoa, ela está descartada, ela não precisa ser pai, ela não precisa ser mãe. Por quê? Porque ela só vai ferrar com a vida da criança que ela colocar no mundo. Porque pensa, uma pessoa traumatizada traumatizando outra criança, passando os traumas dela para uma criança que não tem nada a ver. Então, eu ressalto aqui nesse vídeo para vocês que quando a gente fala da importância de ter filhos, de povoar a terra, né? É importante que você saiba que a gente está se referindo a pessoas boas, porque os bons precisam se multiplicar, sabe? Não pessoas ruins, pessoas que são ruins, doentes, igual esses casos aí de várias mães usando as filhas para poder fazer dinheiro, vendendo as crianças. Até teve um caso de uma avó que vendia as netas para poder ganhar dinheiro. Vendia, né? Vocês sabem do que eu tô falando aqui. Colocava as netas para ir fazer trabalhos, as crianças. E aí ela ganhava. Dava as netas dela para serem. Então, percebe? Esse tipo de gente não tem que se multiplicar. Esse tipo de gente tem que parar de ter filho. Não precisa ter filho. Gente, não. Se você é uma pessoa traumatizada, sabe aquela pessoa doente emocionalmente, mentalmente, não tenha filho. Não tenha filho. Não coloque isso na sua cabeça, porque gente ruim não tem que se multiplicar. As pessoas que estão curadas, as pessoas que têm perfil para ser um bom pai, uma boa mãe, um pai presente, uma mãe protetora, um pai protetor. Se você é incapaz de ser esse perfil, não tenha filho. Porque, cara, eu fico horrorizada de tantos casos que a gente vê em que a mãe é condizente, o pai é condizente, inclusive os pais, os próprios pais, os doentes lá, mentais, dos próprios filhos. Então, essas pessoas não têm, gente, que ter filho não, tá? Então, eu quero que vocês, de fato, me entendam. Quando eu falo que você precisa ir povoar a terra, eu estou me referindo a pessoas boas, a pessoas que têm capacidade emocional, mental, de criar de uma criança, as pessoas que têm a capacidade, inclusive financeira, porque também é um aspecto importante. Não que você precisa ser rico para ter filho, não que você precisa ser estabilizado financeiramente, não, mas se você seja uma pessoa trabalhadora, que sabe as suas responsabilidades, que honra as suas responsabilidades, entendeu? Porque tem muita gente que fala assim também, gente boa, né? Gente que são pessoas boas, que gostariam muito de ter filhos, mas, eu não sou rico, não vou colocar um filho no mundo porque eu não quero que ela passe pelos mesmos problemas que eu. Ok, você está sendo responsável, só que você também tem que ter consciência de que uma criança, ela não precisa de dinheiro necessariamente, uma criança precisa de cuidado e proteção. Então, se você tem esse perfil de pai, de mãe, protetor, responsável, que tem capacidade de cuidar realmente de uma criança, você vai entender que a criança ela não precisa de luxo. Ela só precisa realmente de proteção, de cuidado, de amor, de afeto, de presença. Então, parem com esses bloqueios de vocês, porque vocês que são pessoas boas e não estão querendo ter filho, vocês estão contribuindo com o mal no mundo. Por quê? Porque é através de uma geração fortalecida, de uma geração de pessoas boas, que vamos construir mais pessoas boas. Então, quando os bons se calam, os ruins tomam de conta. E é por isso que vocês estão vendo aí. Gente, o que tem de pessoas ruins nesse mundo, justamente porque as pessoas boas estão se calando, estão deixando de fazer filhos, estão deixando de se multiplicar na terra. E aí só tem gente ruim reproduzindo. Então, tenham essa consciência. Pessoas traumatizadas, pessoas que estão aí frustradas, que não se resolveram, que têm problemas não resolvidos emocionalmente, mentalmente, não tenham filhos, tá? Mas se você é uma pessoa bem resolvida, tenha filhos sim, se multiplique, coloque mais pessoas como você no mundo, porque o mundo precisa de pessoas boas, tá? Você é um ser humano que precisa se multiplicar. Entende? Então, tenham essa consciência, tá?
O mundo precisa de mais pessoas boas. Agora, se você é uma pessoa traumatizada, faça o favor de não se multiplicar. Os seus traumas, os seus problemas, os seus BOs têm que parar em você, tá? Vai se cuidar, vai se tratar, vai se, sabe, se curar dessas travas, desses bloqueios que você tem, para então você se tornar uma pessoa capaz de cuidar de uma criança. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você concorda, essa é a minha opinião particular. Nesse canal aqui eu só compartilho mesmo as opiniões, as reflexões que eu trago através de casos reais, através de vivências reais e de coisas que estão acontecendo no mundo, né? Justamente para poder te conscientizar. Eu trago aqui mais nesse canal sobre comportamento humano mesmo, essas reflexões para vocês poderem entender, tá? Eu falo assim, gente, que nesse vídeo particularmente é tanta gente ruim se reproduzindo, enquanto os bons estão se calando.